Olá, pessoal. Vamos fazer esse vídeo aqui para mostrar as melhorias que a gente fez na nossa regra de execução do Pecunia Scalper para ser utilizado no módulo de estratégia de execução de estratégia do Profit. Semana passada nós testamos a primeira versão que eu coloquei, que entra sempre a mercado em toda virada de cor, e tentamos usar lá com a ordem oco, o robô com a ordem oco. A sincronia não ficou tão perfeita, então eu resolvi colocar essas ordens oco, que são as ordens de entrada e saída de gain e de loss, executado pela própria regra de execução. Então, ou seja, você não precisa criar uma ordem oco para na hora que entrar na operação, o Profit lançar as ordens. O próprio robô, na hora que lançar a ordem, ele já vai saber que você colocou lá nos parâmetros quantos pontos de gain, quantos pontos de loss, e ele vai lançar, de acordo com a sua entrada, os pontos de gain e os pontos de loss para você ficar protegido da operação. Se vier para o loss, você sair. Logicamente, aquele loss que a gente coloca lá é um stop loss de segurança, porque a saída geralmente é pela virada da cor. Então, se você entrou aqui, por exemplo, nessa compra, não atingiu o alvo e nem atingiu o stop e já mudou a cor, você vai mudar a sua operação de compra para venda. Então ele faz isso automaticamente, ele faz essa reversão. Quando chega no alvo, ele conclui a operação no gain. Pode ser que alguma vez ou outra chegue lá nos 12 pontos de loss. Tá? Sei lá, o ativo entra no leilão, entra na notícia, não dá tempo, ele vai lá, por isso que você tem que ter a sua ordem de segurança lá. Então, outra mudança é que a entrada da gente agora, nós temos a opção de entrar a mercado, como a gente estava fazendo na semana passada, ou entrar por ordem limite. Qual é a diferença dos dois? A nossa entrada é sempre que fecha um box azul depois de um vermelho. Fechou, eu já entro aqui na operação. A ordem a mercado não me interessa o preço que ele vai pegar aqui. Eu vou entrar, eu quero entrar de qualquer jeito. Então, digamos aqui nesse box aqui, ele fechou com a máxima do 238. Do 238 para cima, me interessa comprar. Eu lanço a ordem a mercado, posso pegar no 38, 38,5, no 39. Se for muito rápido, até um ponto e meio de spread, né? O preço que eu queria entrar, não tinha book, eu só fui entrar lá na frente, onde tinha oferta. Então, essa é a entrada no mercado. Qual é a vantagem da entrada no mercado? É que você vai entrar em todas as operações. Ficou azul, compra, ficou vermelho, vende. Mesmo pagando spread, não vai ficar de fora. Já na ordem limite, nós vamos entrar exatamente no ponto que nós queremos entrar. Por exemplo, eu aqui só vou admitir entrar no 38. Só que para eu entrar nesse 38, o box tem que fechar. Para fechar, ele tem que ir lá no 38,5 e voltar para o 38 para executar a minha ordem. Uma fração de segundos isso às vezes. Você lança a ordem, fechou o box. Lançou a ordem, ele volta e pega a sua ordem. Às vezes acontece dele fechar no 38,5, você bota a sua ordem no 38 e ele vai embora sem você. Aí é o que a gente chama de ficou na pedra. Você ficou com a ordem na pedra e você não vai ser executada a sua ordem, você vai ficar fora da operação. Então, a ordem limite, você entra exatamente onde você quer, mas você pode ficar fora de alguma operação uma hora ou outra. Tá? Os testes que eu fiz aqui, foi no replay, todas as operações entraram, com exceção dessa que eu vou mostrar aqui agora, que eu vou soltar, que é para poder exemplificar exatamente o que eu estou falando. Ele vai fechar um box azul e eu vou ter que entrar na compra. Eu não estou posicionado aqui, ó. Então esse box aí ele vai fechar
Quando ele fechar azul, ele vai fechar, como ele está nesse nível de preço aqui, ó, ele vai fechar no 30,5. Ou seja, para ele fechar, o preço tem que ir até o 31. Aí o que vocês vão ver? O robô colocando a ordem lá no 30,5. O preço está no 31, mas você quer sair no 30,5. Vamos ver se ele vai pegar a ordem. Ó, não fechou o box ainda. Se não fechou, eu não estou autorizado a entrar. Eu só estou autorizado a entrar quando o box fecha. Só que para esse box fechar, tenho que ter um tique a mais. Então, tenho que ir até o 31. E aí vamos ver o que vai acontecer. O preço está trabalhando aí. Se não fechar para cima, não entra. Se fechar azul, vou entrar na compra. Então já estou de olho para entrar no 30,5. Aí você poderia dizer, eu posso pendurar então uma ordem aqui no 30,5, que eu sei que se fechar, viu que ele bateu lá várias vezes no 30,5 e voltou. E você ia estar numa ordem se o box está fechado. O certo é esperar fechar. Ele tem que ir para o 31. Quando ele chegar no 31, voltar no 30,5 para executar sua ordem, que vai estar lá. Ó, ele não executou a ordem. Veja, a ordem está pendurada no 30,5. O preço já está no 31,5. Nessa hora você já está pensando, vai sem mim. Opa, está voltando. Voltou, ó, o segundo box fechou acima, a ordem não foi executada ainda. Vamos aguardar o que vai acontecer. Ele tem que voltar e executar a ordem exatamente no 30,5, que é onde eu quero entrar. Essa é uma ordem limite. Eu só quero comprar no 30,5. Pronto, executou a ordem, colocou a ordem de gain lá no 35,5. Aqui eu estou com uma configuração para pegar 5 pontos. Então veja, ele entrou exatamente no 30,5 e eu quero que saia lá no 35,5. Quando chegar lá no 35,5, ele vai executar a ordem e o box vai ficar amarelo. E aqui é meu stop de segurança. Eu coloco, se ele não virar a cor até antes de chegar aqui, ele vai sair com 12 pontos de stop. Porém, a gente sabe que normalmente ele vai sair com 7, 8 pontos em média. 6. Então, porque quando a cor vira antes de ele chegar lá no nosso stop. Pode acontecer? Pode, mas é raro. Então vamos esperar aí. Eu vou dar uma apressada aqui no replay, para o vídeo não ficar muito longo, e ver o que vai acontecer. Enquanto ele executa aí, as entradas limite, as entradas de ordem limite, elas só vão acontecer quando eu não estou posicionado. Por exemplo, no caso aqui, ó, eu entrei numa venda, saí aqui no alvo, e aqui eu não estou posicionado, apesar de estar vermelho. A minha posição acabou aqui, ó. Então, quando eu vou entrar de novo, eu entro com a ordem limite. Quando vai acontecer isso aqui, ó? Eu estou comprado, não foi no alvo, nem foi no stop, e virou vermelho, eu vou ter que inverter a mão. E essa inversão, ela sempre é a mercado. Então, inevitavelmente, aqui você deve pagar um spread, porque ele vai sair de uma posição, entrar em outra, às vezes meio ponto, 1 ponto de diferença do ponto onde você queria entrar, tá? Então, as ordens limite, elas vão funcionar sempre que você não estiver posicionado e entrar numa compra ou numa venda, como foi o exemplo aí, tá? Isso serve tanto para compra quanto serve para venda. E aí eu vou mostrar a vocês exatamente a sincronia, ó. No momento que o box vai ficar amarelo, ele vai sair da operação. Então tá bem sincronizado, porque o box vai ficar amarelo na hora que tocar no alvo lá no 35,5, né? Ó, ficou amarelo, executou. Veja que ele lançou de novo a ordem de compra aqui, ó. Porém, essa ordem não vai ser executada. Por quê? Porque o box já foi no alvo. Então, quando esse box amarelo fechar, e ele vai fechar, se ele fechar para baixo,
ele vai fechar bem aqui, essa ordem vai ser eliminada, tá? Se fechar para cima, da mesma forma. Então, ela não vai ser executada. Ela está aqui só avisando que aqui, se o preço chegar aqui, ele quer comprar de novo. Só que já foi no alvo. Então, ó, sumiu a ordem e ela não foi executada. E a partir daí ele não executa mais. Tá? As regras de execução, elas só são executadas após o fechamento do box. Então, é por isso que aparece aquela ordem ali. Tá? Lógico, se você tiver com um alvo muito curto, pode até ser que ela volte e pegue a sua ordem de novo. Tá? Aí tem que pensar uma forma disso aí não acontecer. Mas normalmente, você colocando aqui um alvo de 4, 5 pontos, ele vai formar. Se ele formar um box a mais para cima, ele não pega a ordem. Né? 2 boxes para cima, ele não vai pegar a ordem. Tá? Posso até estudar uma forma mais na frente dessa ordem não aparecer aí, mas até agora, quando ela chega no alvo, ele lança de novo a ordem lá. Tá? Mas isso não atrapalhou até agora os meus testes aqui. Então, outra coisa, essa ordem vai ficar pendurada aqui até chegar no alvo. Se ela não for executada até chegar no alvo e ele ficar amarelo, ela também vai ser eliminada. Então, digamos que o preço aqui, o 30,5, ele não voltou para pegar aqui o seu 30,5, ele foi direto no alvo. Aí a ordem vai ser eliminada no momento que o box amarelo fechar. Que aí a condição de aguardar a execução acabou ali. A operação acabou ali, a operação já teve êxito. Já foi da compra até a venda no alvo. Né? Então, não faz sentido entrar novamente. Tá? Então é isso. Eu acredito que até amanhã eu esteja com ela toda fechada aqui para a gente mandar para vocês testarem até o lançamento desse módulo de estratégia de execução do Profit, que está previsto para o dia 29, para você poder operar em conta real. Por enquanto, eles só estão permitindo em conta demo. Então, nós vamos fazer os testes aí, vendo quais melhorias que a gente ainda pode fazer. Tá bom? Muito obrigado.